Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pod.com. Lucas Matos na bateria. Grande Lucas. A banda se renovando. Carlinhos Souza no piano. Grande Carlinhos. Coitado de Nino, né? Deve estar sofrendo agora vendo você tocar, né? Nino vai perder o emprego, Nino. Corra pra cá. Ele botou um menino, né? Embora tenha barba, mas parece ser bem mais jovem do que ele. Ele toca muito. Grande Carlinhos. Paulo Tavares no contrabaixo. Esse instrumento fala, né? E o velho Marlon lá deve estar nesse momento abraçado com o Nino, sofrendo juntos, né? Vamos perder um posto aqui, tá pensando o quê? Maravilha! O pod é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, tem a produção de Ivo Paulista. Ivo não, Ivo é que... Olha, ó, Ivo é que comanda essas imagens aqui. A produção é de Carlos Petit, o paulista que chegou na Bahia e não quer mais sair. É isso. Pitoco. Pitoco é o ser humano que tem a cabeça mais fantástica aqui nesse pod. Sem ele, nada aconteceria. Bom, eu vou começar com uma figura que eu tenho uma admiração muito grande. Ela não é baiana, ela vem da Paraíba. E vou dizer um poema de Manuel de Barros para ela, que eu penso que tem algumas coisas aqui que pode ter a ver com Flávia Venceslau. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. Eu acho que eu falei de todo mundo aqui, né? Falei, é capaz. Flávia Venceslau, que alegria, que honra ter você aqui. Nós esperamos você há séculos. Fizemos uma lista aqui, né? Das talvez 10 pessoas primeiras a participar do Pod. Você está nessa lista das 10, mas tudo tem sua hora. Né? Andaram me chamando de difícil, mas não tem nada disso. Você não tem nada de difícil. Não era para ser ainda, mas hoje chegou o dia. Tudo chega o dia, certo? É hoje. É hoje. A hora e verde, Flávia Venceslau. Então, só tem uma pergunta nesse roteiro aqui. O resto a gente segura na mão de Deus e caminha. Certo. Que é para você contar um pouco a sua história. De onde é que você vem, trazer assim a sua primeira infância, né? O lugar que você veio, se tiver memória dos pais, de avós, o que tiver, para a gente compreender este ser humano que está aqui. Eu sou paraibana, né? O meu pai, ele é carioca. A minha mãe nasceu na Amazônia. Aí a mãe dela morreu de malária. Meu avô deu ela para uma família de Belo Horizonte. O pai da minha mãe era pernambucano, foi ser soldado da borracha. Então tem muita miscigenação de estados na minha origem, né? E o meu pai foi passear lá na Paraíba numa época, gostou, e de 7 filhos que ele teve com a minha mãe, 5 são cariocas e Felipe e eu somos paraibanos. Aos meus 4 anos de idade, a minha mãe faleceu. Em seguida, meu pai casou com minha madrasta. Aí teve mais 4 filhos, além dos 7 que já tinha com a minha mãe. Eu saí de casa por volta dos 11, 12 anos. Fui trabalhar de empregada doméstica lá no interior lá da Paraíba, que eu morava mesmo por lá. Depois, na adolescência, um irmão meu me chamou para ir cantar junto com ele numa banda que era um teclado apenas, né? Que fazia toda aquela... até os fogos de artifício de Feliz Ano Novo, o teclado soltava. E a música começa na minha vida, na igreja, através do meu pai, que era pastor de Assembleia de Deus, né? Foi onde eu tive as minhas iniciações espirituais, digamos assim, né?
Teve muita coisa boa que eu aproveitei. Bons princípios eu aprendi. Então, ele me levava para cantar na igreja quando eu tinha uns 6 anos de idade. Foi onde a música começou. Ele era músico no exército, quando ele serviu. Ele foi músico no exército. Mas, antes disso, ele era autodidata mesmo, assim. Tinha um talento muito grande. Tocava trombone, instrumento de sopros em geral. Escrevia partitura, lia com muita naturalidade. Eu lembro que eu achava o som do trombone muito estridente, então eu gostava, mas eu gostava de longe. Então, quando ele começava a tocar dentro de casa, né, no final do dia, eu lembro que eu ia para o quintal, apreciar do quintal. Então, eu acho que eu já demonstrava ali a minha necessidade de um bom som, de uma boa equalização, de um equilíbrio de barulho, de seja qual for. Então é isso, acho que falei um pouco aqui de pequenos detalhes, tem muito mais coisas, mas não vai caber aqui, acho que é isso. Você está falando, eu conheço, né? Você conhece, bastante você dirigiu... da sua história, mas você falou algumas coisas aí que eu não sabia, né? Por exemplo, da sua avó, que era da Amazônia. A minha mãe, meu avô era pernambucano, pai da minha mãe, foi ser soldado da borracha na Amazônia. Então, ele foi com a minha avó. Chegando lá, minha avó morreu, minha mãe ficou sem mãe. Ele doou minha mãe para uma família de Belo Horizonte. Aí, minha mãe conheceu meu pai no Rio de Janeiro, se casou com meu pai. Então, a gente... Um dos shows seus, que é a Minha Música Tem História, você conta algumas dessas histórias, né? Que é a história da sua vida também, né? Mas... o que é que você tem, assim, da sua vivência na sua infância, na Paraíba, que de vez em quando, sei lá, você vai buscar esse lugar para até como um refúgio, né? De algum barulho, de algum trombone nessa cidade, né, tão barulhenta? Eu não sei se eu vou buscar como um refúgio, porque refúgio ali era tudo que não tinha. Mas, assim... eu nem posso dizer isso 100%, porque na verdade tinha, por exemplo, o pôr do sol no sertão, aquelas cores da natureza, sabe? Era meu refúgio para aquelas situações, para aquela infância, para aquela configuração. Era meu refúgio, sim. Então, às vezes, eu volto lá e eu tenho uma afinidade de olhar o céu, de contar estrelas, que veio do meu pai. Às vezes ele sentava na calçada, quando estava perto de anoitecer, e olhava as primeiras estrelas. Hoje eu compreendo que talvez o que ele sentisse naquele momento era alguma de suas angústias existenciais, financeira, de coisas da vida mesmo. Hoje eu compreendo aquele gesto dele que ficou na minha lembrança há muitos anos. Ele simplesmente sentava na calçada e levantava o olhar para o horizonte, como quem buscasse um alento do qual todos nós precisamos, né? E hoje é uma coisa que eu também faço. Eu gosto muito das cores do céu no arrebol, no pôr do sol, das primeiras estrelas. Elas ainda me encantam. Eu ensino isso para os meus filhos, chamam lá fora no quintal, quando ainda não está de noite, para a gente ver as primeiras estrelas. Porque do meu pai, as coisas que realmente ficaram foram esse tipo de coisa. E que no sertão é muito mais bonito, né? Assim, quando você está contando aí, é uma cidadezinha, é o quê? Era uma cidadezinha, ainda é uma cidadezinha, né? Sim. Para sempre cidadezinha. Chamada Pocinhos. O meu pai, ele se mudava muito, porque era pastor, então ele ficava 2 anos em cada cidade. Houveram cidades que eu fiquei mais, houveram cidades que eu fiquei menos, né? Nessa cidade de Pocinhos, que fica perto de Campina Grande, eu fiquei por volta de uns 7, 8 anos por lá. Então, lá eu tenho muitas lembranças. Mas ainda assim, com meus irmãos. É esse céu maravilhoso no sertão, né? Que parece que está aqui mais perto da gente, né? Do que na cidade, que tem muitas luzes artificiais e a gente nem sempre vê direito, né? As estrelas. Né? Esses dias eu fui para Mucugê com minha filha e ela ficou encantada de ver tanta estrela, né? Ela ficou encantadíssima. Esse encantamento que você tinha, né? Na Paraíba, quando você era criança, ela passou a ter ali. Lá em Mucugê. Na Chapada. A gente estava lá. Que é um lugar bonito, né? E o que é que você tem de lembrança, por exemplo, das coisas que você cantava com 6 anos de idade, com 7, nas igrejas? Eu cantava o
que eu ouvia na igreja, né? Não tinha nada assim muito extraordinário. Era Cristo vai na frente para defender a sua igreja do mal. Só que eu cantava com tanto gosto. Senhor, me queima com fogo do Senhor, estou aqui, pode me queimar. Eu dizia assim, pode me queimar, assim, com tanta emoção. Então, assim, eram as coisas que eu cantava. Era o que eu tinha acesso. Meu pai era muito radical, em casa não se podia escutar rádio. Nunca teve televisão lá na minha casa. Então, quando ele me via escutando alguma coisa que não era do segmento da igreja, ele me repreendia. Daí eu fiquei muitos anos nessa, cantando só o que era possível cantar ali. Mas para mim estava bom, que eu não estava muito interessada em letra. Eu queria cantar, entendeu? E isso você aprendia ouvindo ou você treinava em casa para cantar? Ouvindo. Eu aprendia ouvindo. E criança tem facilidade, né? Ele cantava... As pessoas lá da igreja cantavam. Quando era no culto seguinte, eu já tinha aprendido. E essa fase que você falou da banda, quer dizer que a banda inteira era um teclado, isso já foi com que idade? Foi com uns 13 anos. Meu irmão mais velho me chamou para eu ir criança cantar com ainda. ele. A gente tinha uma feira, aí depois no final da feira tinha o lugar lá do açougue, que as pessoas davam uma lavada naquele lugar, e ficava um pouco ainda de água, de sangue, botava o teclado e começava o forró. Lugar aí das carnes, por isso o sangue, né? Exatamente. E ali mesmo era o show. Era o show, aí ficava lá cantando, depois da feira, terminava a feira às 6 horas da noite, e só terminava o show lá para 1 da madrugada. Às vezes o som quebrava na caixa, que era uma caixa de som, e ficava cantando no gogó mesmo, uma coisa assim surreal. E aí você ensaiava isso aí? Você ensaiava? Ensaiava. Eu ia para casa do rapaz para ensaiar. Ele passava um repertório para mim. Passava um repertório. E ele tinha aquele disquete, né? Que colocava dentro do teclado. Do teclado. Então, era 120 músicas, tudo emendada. E eu tinha que cantar no tempo de todas elas. Não podia sair. Até hoje eu tenho horror a playback. Qualquer coisa parecida. Uma pressão ali, né? Mas eu dava conta, sabe? E quem era o público? O público era feirante, era gente que vinha do sítio para fazer a feira e depois ia tomar cachaça, era a diversão. Aí o povo que não tomava cachaça ia para a missa, mas depois da missa ia ver os que tomavam cachaça bêbado. O público era esse. E que tinha em média de quantas pessoas assim? Formava um público ali na frente? Acho que umas 100 a 200 pessoas. Gente pra caramba, né? Já fazia sucesso desde lá, né? Eu não acho que era eu que fazia sucesso, era o que tinha e aí todo mundo ia pra lá, né? Era o sucesso que tinha então, né? Era o sucesso que tinha. E você cantava o quê? Eu cantava as coisas que o cara do teclado me mandava cantar, que era o que fazia sucesso naquela época, né? Uma música mais popular, digamos assim. Eu lembro que eu cantava Mastruz com Leite, A Meu Vaqueiro, Meu Peão, Conquistou Meu Coração, Na Pista da Paixão, Me Valeu, Boi. E cantava outras coisas mais tristes, digamos, porque Mastruz com Leite teve uma época de letras ainda muito poéticas, muito bonitas, né? Para o tipo de letra que tem hoje em dia, que a gente escuta letra hoje em dia, que é até constrangedor citá-las aqui, né? Mas naquela época isso não era tão assim. Então, as letras não eram tão nocivas. Mas ainda assim, eu cantava música também um pouco nociva, de duplo sentido. Duplo sentido, que hoje já não tem mais duplo sentido, né? Infelizmente hoje já não tem mais. Coisa meio, né? Aí cantava Reginaldo Rossi, essas bandas que eu te falei, um pouco de Roberto Carlos. E quando é que você, então, começou a fazer coisas de autoria, né? Ah, foi muito depois, né? Isso já com que idade? Aí eu cantei com esses 13 anos com meu irmão, nessa banda e tal. Depois fui morar em Campina Grande, já era uma cidade maior. Eu tinha um sonho de cantar em bares para poder cantar música popular brasileira, né? Aí acho que eu já tinha uns 17, 18 anos. Morei num pensionato. Morei na casa de uma parente, de uma irmã minha, num bairro bem distante. Aí trabalhava num supermercado. Depois não deu mais certo ficar morando lá. Eu arranjei um outro emprego de alguma outra coisa dessas assim que não precisa de currículo. E fui morar num pensionato. E lá no pensionato tinha uma amiga minha que era mais velha. Ela estudava psicologia e eu ficava lá no quarto dela
quando ela ficava estudando, e ela tinha uma caixa com um monte de fita cassete. Foi onde eu conheci Zé Cabaleiro. A primeira vez que eu escutei Zé Cabaleiro foi encantador para mim. Zé Cabaleiro, João Bosco. A fita cassete era cheia de coisa boa, assim, sabe? Foi uma riqueza. Até hoje eu lembro daquela caixa. Era uma caixa de um perfume de Boticário que ela comprou e não tinha mais perfume. Aí ela encheu das fitas cassete dela, que ela escutava no final de semana. E eu lembro que foi encantador para mim aquilo. Eu ia colocando fita por fita e descobrindo vozes, letras, coisas. Uma MPB. Já em Campina Grande, Sim. né? Aí lembro que eu fui numa universidade que tinha lá, atrás de um violonista, para tocar comigo em barzinho, que eu queria cantar em barzinho. Eu mesma ia atrás das coisas, ia no restaurante, pedir para cantar e tal. Ninguém levava muita fé, porque eu era muito mirradinha. Mas você não tocava? Tocava? Não tocava nada, não. Mas sempre fui, assim, boa de comunicação, de convencimento, de convencer a pessoa a pelo menos me escutar. Mas quando você ia propor para alguém, para você cantar em barzinhos, já tinha alguém que te acompanhava? Como é que... Já tinha? Não, eu fui primeiro procurar um lugar para cantar. Eu chegava e dizia, olha, eu canto, tô montando aqui um repertório de MPB, tô precisando de uma oportunidade de vir cantar aqui, tem um rapaz que toca comigo, assim, não tinha ninguém, eu ainda estava procurando, né? Fui lá na universidade, aí eu procurei lá, onde é a parte de aula de música aqui? Ah, é ali. Aí eu ia lá, tem algum professor de violão aqui? Tem. Aí eu fui conversar com esse professor, falei, eu sou cantora, tô montando aqui esse repertório, já tem um lugar para tocar, tô precisando só da pessoa para tocar. Que maravilha. Aí eu lembro que teve um que disse assim, você canta? Canta. Aí ele disse, então cante aí para mim, Bicho de Sete Cabeças. Aí eu comecei, né, toda, não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada, nem se você fez um bicho de sete cabeças. Que eu estudava tudo, eu escutava muita música. Você fez simplesmente isso aí? Que eu já tinha levado tanto não, assim, eu tinha que estar preparada, né? Essa música é difícil, né? Ele olhou assim, aí levou fé e montamos um repertório. Aí eu comecei a cantar na noite em Campina Grande com meu amigo José Nilton. Hoje ele é um professor da Universidade Federal, do Departamento de Mídias. Continua músico, né? Mas... Você sabe tocar essa? Sei nada. Não sabe nada? Sei, então os músicos sabem, eu não sei não. Eu sei tocar as minhas canções, eu não sou uma exímia, musicista. E a banda toca essa? Tenho preguiça de teoria musical. Bicho de sete cabeças, as cabeças ficaram cheias de bicho ali assim, ó. Essa é complexa. Deixa pra lá, né? Mas essa música é linda, né? É linda. Tudo que eu toco não passa de 2, 3 acordes. Eu dou meu jeito, porque é só o que eu sei também. Não invento de ficar me mostrando que eu não tenho o que me mostrar tocando. Eu não só toco para compor as minhas canções. Mas para mim tá muito bom, porque eu sempre encontro músicos maravilhosos e adoro trabalhar com eles. Eu nunca fui uma pessoa que eu tenho vontade de fazer tudo direito, entendeu? Eu sei que o que eu faço um pouco melhor mesmo é a coisa de cantar, compor e escrever, que para mim tá bom. Tá maravilhoso. E sim, aí você passou a fazer esse show com ele, é isso? Foi. Fomos nesse lugar que você foi? Fui em alguns restaurantes, né? Eu lembro que tinha um que a gente ficou bastante tempo, o cara pagava R$40. A gente começava a tocar 8 horas da noite e só podia ir embora quando não tivesse mais nenhum cliente. Por R$40? Por R$40. 20 para mim e 20 para o meu amigo. Fiz isso um tempo. Aí depois, quando concluía, o cara trazia 2 pratos feitos pra gente, que era um pouco de arroz, assim, arroz sem nada, sem sal, sem nada, um pouco de purê e uma posta de um peixe, que até hoje eu não aguento nem ver aquele peixe. E a gente comia, aí ia pra casa satisfeito. Eu ia a pé pro pensionato, 2 horas da madrugada, com meus R$20 no bolso, e durante a semana eu ia trabalhar em outras coisas que eu fui trabalhar, de babá, de supermercado, de coisas assim. Eu era muito novinha e já não morava com os meus pais, minha mãe já tinha morrido, os meus irmãos estavam espalhados em outros lugares, por outras circunstâncias da história da nossa vida. Então, nesses restaurantes aconteceu assim, algumas noites de ter um casal na mesa. Acontecia. E vocês tendo que cantar. E quando tivesse gente, tinha que cantar. Eu lembro que tinha um restaurante que a gente ficava num lugar que tinha uma fresta na telha, né? Às vezes não tinha quase ninguém, só uma pessoa, e eu ficava cantando, e aquela coisa que me remetia
a lembrança do meu pai, eu olhava para aquela fresta e dava para ver, às vezes, uma estrela pelaquela fresta. Pela frestinha. Aí eu ficava me concentrando e olhando aquela estrela e cantando, e o tempo ia passando, a vida ia acontecendo, e há mais de 20 anos isso. Olhando as estrelas, estamos em 2023, graças a Deus. Então, o Levi esteve aqui e eu disse um texto dele que eu adoro. Eu vou dizer porque você trouxe essa imagem da telha, né? Do primeiro livro dele, Cadeira Elétrica, que ele fala... Essa imagem aí é linda, né? Que você trouxe agora. Porque, imagina, numa festinha, coincidir de passar uma estrelinha naquele momento em que o mundo está girando, né? Que esse texto é muito lindo. Imagine que você mora em uma casinha bem modesta e em uma noite de insônia observa uma pequena rachadura em uma telha onde se vê um pontinho de luz. Ao se aproximar, vê que não é só uma luzinha. Remove a telha rachada e descobre uma infinidade de estrelas. Retirando todas as telhas, eu descobri que a minha casa não tem fim e meu endereço sou eu. A cada mistério descoberto, outros tantos vêm surgindo. Entrei em um processo de busca que me levou a saber que já fui muitos e que ainda sou cada um dos que fui. Encontrar-me com todos esses eus é saber quem eu sou e seguir em busca de ser mais. Lindo esse texto, Eu né? acho muito bonito. Não é porque é meu irmão, não, Mas é muito nessa aí, bonito. como diz na Bahia, ele brocou nesse texto aí, viu? Ele brocou. Ele é barril. E você trouxe essa imagem aí, assim, né? Que tem muita semelhança, né, com isso. Então, assim, como é bonito também, Flávia, assim, tem a música lá, não sei se é de autoria de Milton Nascimento, mas ele canta, foi nos bailes da vida, né? Foi nos bailes da vida, não sei, Ou alguma num coisa bar, em troca no de bar pão, em troca de pão. Que muita gente boa fez o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar. Eu não sei o resto da letra, mas tipo, sem se importar, tipo, com quem, se alguém pagou para ver. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Bonito, assim, a sua trajetória é bem essa música, de alguma forma, né? E aí, essa frase que você falou agora, que eu não lembrava, como é? O caminho que vai dar no sol. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. É um pouco isso a sua busca? Eu acho que é. Eu acho que é. Cantar é buscar o caminho que vai dar no sol, né? Cantar, para mim, é buscar o alento para o mais profundo da minha alma, para necessidades que ainda não identifiquei de onde é que elas vêm, mas elas existem e eu preciso lidar e olhar e sentir muitas vezes. Então, cantar para mim é buscar essencialmente pela presença de Deus. Porque assim, você falando... Tô parecendo assim, não sei, alguém... Mas alguma religiosa, alguma Não, coisa mas assim, isso, né? É isso. Eu Quando também eu não tava posso fugir do que eu sou para não parecer que eu não sou assim assado. É isso. Mas eu acho que a arte é isso, assim. Na minha visão quando nós estávamos na Paraíba com um conterrâneo seu, que é Ariano Suassuna, lá em Taperoá, né? Fazendo o Romance da Pera do Reino, que ele teve lá. A Irandi, o ator que fez o Quaderna, que está ali naquela literatura como se fosse o alter ego dele, falou para ele, e uma equipe toda de atores e a técnica daquela produção que estava lá, disse que o Quaderna, cara muito maluco assim, ele buscava Deus. Ele busca Deus, a existência de Deus. Aí Ariano Suassuna falou assim, ninguém nunca me disse isso. E é isso. Ninguém tinha dito para ele ainda o que ele sabia que era, né? Eu penso que a arte é isso mesmo, né? Essa busca de uma ligação com o superior, né? E aí é interessante porque quando você começa a cantar, né, criança ainda, com seu pai, na igreja, adolescente já com a banda e seguindo isso, também um alento, né, para você mesmo, para sua própria realidade, né? Você falou algumas coisas aqui da dureza que foi, né, assim. A música realmente ajudou a minha cabeça, por exemplo, né? A música me ajudou muito, me trouxe muita orientação, porque não é tão difícil se perder quando se é muito jovem, quando não se tem, assim, uma estrutura familiar. Não é difícil se perder, né? Não é difícil se perder nem quando a gente tem. Existe um fio de meada muito frágil em toda a existência, em todo o pensamento. Então, o ser humano precisa de algo a se pegar desde cedo para poder fortalecer a sua própria busca e não se perder de si mesmo, daqueles propósitos que nascem do nosso coração, independente de onde a gente nasce, que família que a gente tenha. Então,
a música, com toda certeza, foi quem segurou minha mão em caminhos que eu tive que atravessar, e de pessoas eu estava sozinha, mas tinha a música, eu tinha esse desejo, eu tinha esse sentimento de que eu precisava resistir e fazer alguma coisa com essa voz que Deus me deu, que talvez não fosse algo mais só para mim, mas sim também para que servisse para o meu semelhante. Então eu me segurava nisso nos momentos difíceis e continuava em frente. Bonito isso, porque assim a gente fala e ouve falar muito assim da importância da arte, né, na construção de uma sociedade, da cultura e tudo. E assim, primeiro serve para quem faz, né? Assim, quem faz tem aquilo como um remédio mesmo, como você falou, segura na mão, assim, a música segura na sua mão e te conduz pelo mundo, né? Porque a arte, ela faz a gente perceber que existe algo muito além de nós, muito mais poderoso. A arte faz a gente perceber o encanto das coisas, né? E percebendo o encanto que as coisas têm, faz a gente perceber como as coisas que não têm encanto são passageiras e como não valem nada. E como existe algo... Não tem nada melhor do que você sentir a beleza das coisas. Você sentir amor no seu coração, você sentir um sentimento puro pela vida, por você existir e estar onde está. Então eu acho que pode ser que outras coisas proporcionem isso, mas a arte, ela proporciona de maneira mais direta para qualquer pessoa. Eu acho que a arte tem esse poder. Assim como tudo na natureza, né? O mar, as estrelas, uma chuva linda que cai. Eu adoro ver a chuva caindo, aquele toró assim, o barulho do relâmpago e trovão. Quanto mais alto, mais eu acho, meus filhos morrem de medo. Eu acho tão lindo aquilo. Mas às vezes você tá num lugar assim, começa a tocar uma música que aquele acorde vai no seu sentimento, do nada te faz chorar sem você estar nem esperando. É mais forte que a gente. Não tem como a gente não admitir que a arte é muito mais forte de tudo quanto a gente pode pensar que a gente é. A arte é superior porque ela vem do superior para nos servir. E você citou aí alguns elementos da natureza que são fonte de inspiração para a arte, né? Para todos os segmentos artísticos, né? Caetano, que fala naquela música Fosse Estranha, é a coisa mais... Estou querendo lembrar. A coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. Eu vejo assim, a gente às vezes acha que tem muita certeza das coisas, né? Então, a coisa mais certa de todas as coisas não vale nada. Não vale um caminho sob o sol, né? E o que é um caminho sob o sol? É quando seu sentimento chega nessa plenitude de não precisar de nada, de não julgar nada, de não precisar de palavras nem explicação. O seu caminho ali sob o sol como o seu verdadeiro pai. Eu acho que é disso que ele fala, né? Mas é só um achismo meu. Pode ser que eu pergunte a ele e ele diga, não sei, não lembro. Ou não, né? Como ele diz, né? Ou não. Ou não, né? Mas, e aí, quando você começou a compor? Quando? E como é que é, assim? Qual foi, sei lá, a necessidade? O que é que estava acontecendo que veio? Porque... Primeiro não estava acontecendo nada, eu não ia para canto nenhum, eu ficava só cantando e ganhando R$40, né? Então, era isso que estava acontecendo, nada. Era para fazer acontecer, né? Aí meu irmão Rogério disse, Flávia, por que você não compõe suas músicas? Você tem que gravar um disco, você tem que começar de algum lugar para o povo saber que você é cantora e tal. Aí eu fui atrás de direitos autorais das músicas que eu gostava e eram muito caros, e eu não queria fazer nada de errado, assim, entendeu? Aí ele disse, componha suas músicas, comece a escrever, porque você tem o que dizer. Você é uma pessoa muito intensa, muito afobada, não é possível que você não tenha nada para colocar para fora. Aí eu peguei esse conselho dele e comecei a fazer as minhas canções, né? É claro que as primeiras não prestavam, era tudo assim, meio sem pé nem cabeça, mas eu segui em frente, né? Hoje eu não sou... uma pessoa que tem a estima mais alta, que faça uma canção e digo, Jacques, olha que coisa linda que eu fiz. Eu nunca disse isso pra ninguém na minha vida, com nenhuma canção minha. Eu ainda tenho vergonha de mostrar minhas canções. Sério? Sério. Mesmo Maria Bethânia tendo gravado, Santana tendo gravado, Flávio e ficar Venturini ligando pra você, Bethânia. E aí, Flávia? Tem música nova, né? Pois é. Mesmo assim, eu ainda não sou uma pessoa que acha as coisas que eu faço muito lindas, e, sabe? Eu fui muito rejeitada na infância. O meu pai, às vezes, nos momentos de dificuldade dele, ele me doava para
outras pessoas lá da igreja ficar comigo um pouco. Então, de repente, eu estava em casa com meus irmãos e amanhã eu amanhecia numa casa diferente, com pessoas diferentes, estando sujeita a coisas diferentes que me marcaram muito, de muitas formas. Então, assim, eu passei anos da minha vida meio que tateando quem eu era no mundo, o que eu valia de fato. Então, são coisas que a gente vive que marcam a gente de maneira que só na vida adulta, até para você elaborar, às vezes é uma vida inteira. E são coisas que deixam marcas, entendeu? Então, hoje eu ainda não mostro, não sou muito de mostrar minhas músicas para ninguém, porque o primeiro pensamento que eu tenho é, a pessoa não vai gostar, não vai achar bonito, ou não vai dizer que isso aqui tá bom e tal. Por conta de traços lá da infância, de morar em casas diferentes, viver coisas diferentes, sem saber quem eu era de fato, quem gostava de mim de fato, quem me achava bonita ou feia de fato. Coisa assim que não é todo ser humano que aguenta seguir em frente, não. Às vezes esse sujeito dá um tilt na memória e a pessoa viveu uma vida toda se procurando, né? Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão melhores. Aí, se eu te pedir para você mostrar uma música, agora você... Eu mostro. Eu enfrento o medo da rejeição e mostro, porque eu já fui tão rejeitada em tantas questões que hoje talvez eu já não tenha mais tanto medo assim, entendeu? Eu já... Está tudo bem. Por quê? Porque eu já resgatei partes de mim que já sabem me acolher, que já sabem não precisar que você aprove ou que diga que está bonito. É o que eu posso, é o que eu tenho. Se alguém não gostar, é o que eu tenho. É isso aí, entendeu? E o Pai Celestial, as estrelas e o arrebol me aceita exatamente como eu sou. E eu também, de uns anos para cá, tenho começado a me aceitar que eu tenho as minhas limitações. As letras podem não ser letra de um Bob Dylan da vida, mas é o que eu tenho a oferecer com todo o meu carinho. E em algum lugar, isso vale alguma coisa. Pode não valer para quem está me assistindo, mas em algum lugar, principalmente espiritualmente falando, essa sinceridade vai valer de alguma coisa, algum dia, entendeu? Interessante porque você está falando aí e tem a ver com esse poema, assim, né? Da incompletude do homem, né? Que Manuel de Barros fala, né? Que uma das grandes riquezas, talvez a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E no momento em que a gente se vê incompleto, ou seja, com coisas que a gente ainda não gosta na gente, né? Acha, enfim, que não é digno de mostrar para alguém como se fosse uma grande coisa, eu acho que aí já é uma grande coisa também da pessoa, né? De se perceber assim, do que se achar o máximo. Eu prefiro, sabe? Eu prefiro até do que ser uma pessoa que me acha uma excelente compositora, excelente escritora. Acho que eu nunca vou ter esse sentimento por conta de marcas do meu caminho. Bom para nós, porque gostando do seu trabalho, você vai ficar sempre buscando ainda sempre buscando um melhor e a gente né? ganha, né? A gente ganha com isso. Aí eu quero pedir uma música, mas daqui a pouquinho. Eu quero que você, se você quiser cantar agora uma coisa, que você escolha para você cantar. Que eu escolha, né? Tá. Eu não sou muito de vir com nada escolhido assim, não. Eu sigo muito o sentimento, né? Aí eu cheguei aqui e me lembrei de Arvoredo. Acho que assim vai. Talvez ainda seja cedo pra sombra desse arvoredo cobrir minha casa, minha terra, minha gente. De uma só semente, tanto amor brotar. A vida é feita de espera. Quem é que não quer primavera por andar invernos? Desfolhar outonos eu plantei no tempo de tantos verões. Meu coração tão solitário, sem jeito, sem pedir salário, resistiu ao vento de uma tempestade, não se fez metade para inteiro ser, arando a terra do meu sentimento. A chuva sabe ter os seus momentos de não deixar a gente se esquecer que a vida vale, 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 vale sim, vale viver
O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer. Com minhas mãos cultivarei a mim flores do campo, girassóis, jasmim. Hei de saber, hei de considerar. Farei de mim o meu melhor lugar, que a vida vale, 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 vale sim, vale viver. O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer. Que lindo. Linda a música, né? E você fala uma coisa que Levi fala naquele texto, né? Do endereço, né? De meu endereço sou eu, né? Você fala uma frase aí que com minhas mãos cultivarei a mim, a né? mim, Porque é o que dá pra gente fazer verdadeiramente, né? Eu não... Cada vez mais... Anteontem eu fiz 42 anos, né? Então, cada vez mais eu sou uma pessoa assim que vejo que eu não tenho muita condição de estar levantando muitas bandeiras, porque às vezes a vida pode me cobrar de coisas que eu mesma ainda não estou fazendo como eu cobro dos outros, entendeu? Então essa coisa, com minhas mãos cultivarei a mim, que é o que de fato dá para a gente fazer, cuidar da gente, procurar se melhorar, vencer os meus achismos, vencer essa brabeza que porventura ainda existe dentro de mim, vencer esse olhar de cima para o outro, essa soberba que o ser humano traz na sua natureza. É o que eu posso fazer, é cuidar de mim. É a única possibilidade de eu cuidar bem de alguém na minha frente, seja de que forma for, é esse cultivar de mim mesma, entendeu? É essa necessidade que eu vejo que está mais latente, a gente se cuidar. Só assim a gente pode despertar para que o outro também é igual a mim, ele também sente dor, e ele também precisa que eu olhe para ele como eu gosto de olhar para mim, com acolhimento e tal, tal, tal. É o primeiro mandamento, assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, eu sei que tem próximo que é muito difícil. Tem próximo que você quer amar ele, só que ele morando lá no Canadá, né? Faz parte da vida também. E a gente precisa admitir. Primeiro temos que admitir determinadas coisas, né? Essa coisa de eu amo todo mundo, eu só sou luz, eu sou amor, essa conversa, ela é fiada. Demora muito para chegar nisso aí, né? Mas assim, essa coisa de gostar de alguém, primeiro a pessoa tem que gostar de si, né? Né? Gostar de si, quem gosta de si, certamente vai passar a gostar de alguém, né? Com mais naturalidade, vai gostar de alguém. Quem não gosta de si, eu acho que fica mais difícil de gostar de alguém, né? Quem não gosta de si, nada tá bom. O outro não tá bom, o outro não é suficiente, o que o outro tem para dar ainda vai ficar faltando, né? Porque existem faltas na pessoa que precisam ser preenchidas e a única pessoa que pode preencher é ela com ela mesma, encontrar dentro dela mesma todo esse rastro de carências que todo mundo tem. A minha história foi essa, a sua foi outra, das pessoas que estão ali são outras, mas em algum ponto todo mundo é muito parecido. Todo mundo é muito parecido. Ninguém é muito extraordinário, não. Todo mundo é muito parecido, na mesma necessidade intrínseca nossa, de luz, de amor, de orientação, de se melhorar, né? Isso é uma coisa que você sempre teve consciência, assim, em algum nível, de tudo que você viveu? Não, na adolescência, por exemplo, eu não tinha essa consciência, não. Eu tinha uma revolta, uma raiva dentro de mim mesma, um não entender, um não compreender, né? A minha história, dores que eu carregava e que eu achava que eu talvez não merecesse. Aí depois o tempo vai amadurecendo a gente vai vendo que não é assim que a banda toca, que Deus é justo, que não existe vítimas da justiça divina com nada. Eu acredito nas existências, na reencarnação, na evolução espiritual. Isso me ajudou muito a compreender que eu estou aonde me coloco. Eu colho só aquilo que eu planto, entendeu? Não foi ninguém que fez nada comigo. As marcas que eu trouxe, alguém covarde que eu tenha encontrado pelo caminho na minha infância, não foi porque eu fui uma vítima inocente daquilo. Deus é que sabe a minha história
de forma completa todos os detalhes. Então, isso trouxe para mim uma compreensão que facilitou mais eu serenar, saber que tudo está aonde está, mas isso também não significa uma conivência, sabe? Um estar alheio a tanta coisa que a gente vê pelo mundo. Foi só uma maneira de compreender as coisas pela espiritualidade. Foi a única maneira que eu encontrei que me ajudou a lidar com a minha própria história. Eu fui evangélica quando criança, mas, por exemplo, tinham perguntas dentro de mim que a igreja já não saciava. Aí, na adolescência, eu fui atrás de um centro espírita sozinha, centro espírita kardecista, que me fez muito bem. Foi um momento muito bom para a minha vida, que foi onde eu comecei a ter consciência de que a gente vive as coisas que a gente vive, passa pelo que a gente passa, por razões que é uma vaidade nossa querer saber agora e querer que a vida nos dê de imediato uma resposta, porque a gente precisa da resposta. Tem coisa que a gente vai ter que esperar para saber, se for saber algum dia. E pronto, e é assim. Quem sou eu para ficar questionando o jeito que Deus faz as coisas e o jeito que a vida é, né? Quem sou eu? Embora, quando você canta Arvoredo, tem também um florescer, assim, da sua vivência, da sua, né, idade, 42 anos. 42 anos. É uma mulher jovem, né? Graças a Deus. Mas né? com uma maturidade, ainda mais você que tem toda uma trajetória, né, de vida. Então, tem também um florescer que é por um conhecer, né? E eu penso que isso floresce... Tem também, graças a Deus também que tem, nas né? suas Porque, composições, poxa, né? Você passar tanta coisa na vida e nunca florescer, nunca chegar no momento de você saber rir de si mesmo, ficar a vida toda naquele sentimento, arrastando corrente anos e anos. Deus me livre. Eu sempre tive também uma vontade dentro de mim de dar alegria pela alegria. A vida sempre tem desafios, tem sempre coisas que nos desafiam, mas eu sempre busquei também o outro lado das coisas, sabe? De me encantar, de ter uma leveza, de ser menos assombrada, de saber que por mais que eu viva aqui 150 anos, diante da vastidão desse universo, diante da idade do Sol, que nenhum cientista é capaz de calcular, ele nasce todos os dias. Já teve tantas civilizações por aqui, a era do gelo, a era de não sei o quê. O que são 150 anos para eu ficar arrastando as correntes das coisas que eu vivi na infância, sabe? Eu sempre tive essa consciência de que tem tantas coisas lindas também, vamos aproveitá-las da melhor forma. E que tem muita gente porque daqui a pouco você faz 70, 80 e morre, né? Mesmo que viva de novo, mas a coisa mais certa que a gente sabe é que um dia a gente vai partir daqui. Então tem coisa que cada vez mais eu tô vendo que é tanta perda de tempo, sabe? É se agarrar em galhos que se esfacelam feito paçoca. E tem muita gente assim ainda, né, no mundo. Por isso que esse mundo vive meio... Tem. Na pandemia a gente pôde ver assim o desespero de quem só tem o dinheiro para se apegar, né? Como é que foi para você a pandemia? Eu fiquei assustada um pouco, porque uns dias antes de tudo começar mesmo, eu tinha feito uma viagem para Cuiabá e na volta fiquei muito doente, fui hospitalizada, tudo. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito sentimento, eu sou uma esponja, eu sinto. Tem um amigo meu que disse que eu entro na padaria e eu sinto a energia do padeiro e sabe? Mas é a minha condição artística. Foi Deus que me fez assim. Eu não estou dizendo aqui para você que é uma vantagem, não. Dá muito trabalho. Então, eu sinto. Então, foi uma coisa que aconteceu no mundo que eu senti. Chegou na minha sensibilidade, que me fragilizou de uma maneira muito forte. Depois, eu fui me fortalecendo mais. Mas foi difícil para mim. Porque eu vi assim... o mundo, de maneira geral, por um fio num mistério que a gente até hoje não sabe explicar mesmo assim. A gente ainda não tem o conhecimento do que foi realmente aquilo, né? Mas eu sei que foi muito mais espiritual do que um laboratório chinês que fez um vírus e botou lá na feira do macaco, do ratinho, entendeu? Então eu senti assim... Foi uma vivência, foi uma experiência forte no meu sentimento, na minha consciência, na minha percepção do mundo, da história da humanidade, do que nós estamos fazendo aqui há tanto tempo e ainda não melhoramos. Me trouxe muitas reflexões assim,
Mas na parte da vivência foi mais tranquilo, porque eu fui morar na casa dos avós dos meus filhos, e é uma casa que você conhece, tem muito jardim, muita área planta, verde, muita natureza, né? Meus filhos têm muitos primos, então assim, eles não sentiram tanto, o que me deixou muito confortável, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando em tantas outras crianças que ficaram dentro de apartamentos, né? Sozinhas, sem Sozinhas, um irmão, sem um irmão, ou sem um amigos de bichinho de parentes, né? estimação, né? Os pais com dificuldades, porque muita gente ficou desempregada. Então, o que eu podia fazer era orar. Orar pelas pessoas, orar pelo mundo, por mim. Agora, uma oração comigo mesma também. Eu não fiquei passando corrente de WhatsApp, nem entrando em grupo de oração, sabe? Uma oração sincera do meu sentimento de mãe. Eu acho que vale também. Você viaja muito, né? Então, nessa época, ninguém podia viajar. Então, como era que ganhava o pão? Como é que, né, das crianças? Como é que você se virou, de que forma? Eu passei a fazer pão. Você passou a fazer pão. Pão integral. Ali vendia no condomínio, as pessoas, né, iam na minha casa. Para mim foi uma experiência muito bonita, porque lembrava aqueles tempos de quem mora no interior, que ainda vai lá numa padariazinha e compra às vezes fiado e anota. Tinha uma relação mais afetiva, né, do que essa coisa da cidade, que é tudo... Eu saí da casa que eu morava, né? Porque fiquei sem fazer show. Aí fui morar lá na casa dos avós dos meus filhos. E o pai dos meus filhos ficou lá sustentando nós todos. Então, graças a Deus, foi de foi boa, bom. tudo... De boa, graças a Deus. Tive essa oportunidade de ser acolhida e de ser cuidada no momento que eu não estava podendo viajar, nem fazer show. Deus, como é que conjuga o verbo prover? Eu pensei nessa palavra aqui, Deus proviu, bom, Deus proverou. Deus proverou. Eu sei que os professores de português aí vão me corrigir, mas não tem problema não. Deus proverou e Deus proverá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que maravilha. Nessa caneca aqui tem algumas surpresas e tal. Às vezes é a Yolanda que... Geralmente é a Yolanda que escreve, né? E é o que é isso? Às vezes uma pergunta, às vezes é para pagar o cachê da banda. Entendeu? A banda ali, ó, ficar torcendo para que seja o cachê. Nunca saiu, ainda não saiu. Quem sabe um dia. Aranha, arranha, aranha. Trava-língua. Nem aranha, arranha, nem arranha, aranha. É um trecho de música isso? Não, um trava-língua. Não, trava-língua eu não dou para trava-língua, não. Primeiro que eu passei muitos anos que eu era gaga, né? Você era gaga? Eu era gaga. Ainda sou um pouco. Se eu ficar muito nervosa, eu fico gaga. Deixa eu ver outra aqui. Oi? Não. Ela tá dizendo isso. Eu conheço há um tempo, nunca vi essa gagueira. Qual cidade que se apresentou que mais deixou boas lembranças? Pronto, você que viaja esse Brasil todo, né? Fazendo shows. Ai, gente, se eu falar de uma cidade, meus fãs das As outras vão cidades ficar, né? Vão ficar magoados, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma ligação afetiva com Brasília, por exemplo, São Paulo. Raramente alguém fala Brasília, né? Vai falar uma cidadezinha da Chapada, Eu gosto de Brasília, eu sinto uma formalidade quando eu vou cantar lá, porque é a capital do meu país, eu acredito no meu país, eu tenho essa formalidade, entendeu? Então, o céu de Brasília é a coisa mais linda. É lindo, é bonito, né? Então, é um público cativo que eu tenho lá, que eu não faço entrevista, não saio em canto nenhum. Chego lá no show, tá todo mundo lá. Então, fica boa lembrança, né? Maravilha. Chapada dos Veadeiros, o festival Ilumina, é um lugar que eu vou esse ano de novo. E já fiz muitas cidades que fui muito bem recebida, Belo Horizonte. O Brasil tem um povo muito acolhedor. O Brasil tem um povo muito acolhedor. Às vezes tem umas plateias que o show começa uma coisa, você não sabe se ninguém tá gostando de você, né? Aí do meio pro fim, dá uma melhorada. Mas, de maneira geral, é um povo muito acolhedor. Mas é porque as plateias se comportam às vezes parece que não interage, né? Às vezes você não sabe se o povo tá gostando do show, se não tá gostando. Aí você tira 3, 4 músicas. Vamos acabar logo isso aqui, que ninguém tá gostando. Eu já tirei música do repertório porque eu disse, esse povo não tá gostando desse show. E não era nada disso, o povo tava gostando, era só a maneira... Até hoje eu não sei. Tirei a música e foi-me embora. Aí não vou nem citar a cidade. Tem plateias mais frias, às vezes, né? Não é, às vezes nem...
sei lá, não significa às vezes que não está gostando. É um pouco da cultura do povo. O nordestino, ele é mais caloroso, né? Na sua prática aí de... Não só nordestino. Por exemplo, você vai para São Paulo, a plateia de São Paulo é uma plateia muito especial. Sabe? Também. E aí bate palma e faz barulho e grita. E um negócio tão efervescente. Eu acho que são nordestinos, porque deve ser tanto nordestino que mora em São então, Paulo. né? Que... Deve ser. Agora, eu fiz um show uma vez em Madrid. Ninguém fez nada, zoada nenhuma. Nada. Eu digo, meu Deus, ninguém gostou, Ninguém tá entendeu gostando. nada. É só no final que o povo ficou lá em pé, batendo muita palma e tal. Então tá, então gostaram. É né? outro comportamento, né? Mas Tipo, durante o show, assim, ninguém se mexe, ninguém fala nada. Assim, Isso é terrível bem... para o artista, né? Porque vai tirar ali, vou pular o show, vamos pular. Meu Deus, qual é desse povo? E agora? Repertório não funciona, vou ter que mudar e... Mas aí quando terminou, ficaram lá em pé uma porção de tempo e eu querendo ir embora, né? E eles lá em pé, batendo pau, eu digo, pô, então o jeito da reverência aqui tem um time diferente do brasileiro. Você colocou de volta, foi? Foi, coloquei Mas de é para volta. você tirar outras. Ah, é? Aí Ah, tem... tá. Essa aqui eu já li, É a que mesma? foi aquela, o trava-língua da aranha. Essa aqui também foi a que eu tinha lido. A pessoa pega 2 vezes, né, as mesmas... Como você lida com o mundo virtual? Virtualmente, todo aquele povo lá, ninguém mora na minha casa, ninguém paga minhas contas, ninguém vai chegar lá. Eu não vou chegar em casa agora e vai ter alguém lá que fez um café, uma janta para mim. Então, eu lido com o mundo virtual de maneira virtual. O limite das coisas, sem levar as coisas para o lado pessoal, né? Sendo atenciosa com os meus fãs, mas sabendo que ali é o mundo virtual. A vida da gente é uma porcentagem muito maior de coisas que acontecem. Não exponho as coisas que realmente, assim, eu quero preservar. Então, assim, eu lido profissionalmente da maneira que é para lidar. Não saio contando tudo da minha vida, nem carregando tudo para mim. O mundo virtual, para mim, é virtual mesmo. Você falou Não tem um peso na minha emoção, sabe? Sim. Assim. Não, e hoje, assim, eu fico vendo o seguinte, antigamente existia um diário escrito, cada um tinha gente que tinha chave, que só abria depois que a pessoa às vezes ia para outro plano. Hoje é como se fosse um diário escancarado, assim, né? Eu tenho vontade de ter uma equipe que fique vivendo o mundo virtual para mim, para eu nem ter Instagram, nem essas coisas, porque... Muita gente faz isso, né? A pessoa, a artista tal, vai lá eu quero chegar agradece, no ela ponto nem de agradece. ter uma equipe que fique divulgando os meus trabalhos, mas eu mesma não precise ficar lá, porque não é uma coisa que me emociona. Ai, meu Deus, eu fico muito bem sem Instagram, sem Facebook. O Facebook eu já consegui sair, e é Carol que trabalha comigo que está tomando conta. O Instagram também eu tenho essa mesma pretensão. Embora goste de me comunicar com as pessoas, eu cultivo muito o viver a vida, sabe? Tá com os meus amigos, com minha família, para mim são coisas tão mais emocionantes verdadeiramente do que tá lá na internet. Agora, é uma ferramenta que nos oportuniza trabalhar, né? Ser visto, tal. Então, tem um reflexo bom, por exemplo, para os seus shows? Tem, com tem, certeza né? tem. Os que te acompanham ali, né? Tem. Que bom, é uma ferramenta de trabalho Porque também, assim, né? eu sou uma pessoa que eu procuro não me deixar escravizar por nada. Pode ser o que for. Eu procuro sempre, sabe? Então eu tenho esse cuidado. Mas, naturalmente, rede social é um lugar que eu vejo mais mentira do que verdade, convenhamos, né? Bem mais. Mais bem mentira mais. do que verdade. Mais gente mostrando uma felicidade com a vida toda lenhada, né? Porque... Então, assim, tem muita aparência e ostentação de riqueza, de corpos, de saúde. Um mundo ilusório, né? E tanta gente com buracos cada vez maiores dentro de si mesmo, entendeu? Do que realmente vale a pena ser preenchido. Não sigo muitas páginas, assim, assado. Ai, essa pessoa me inspira não sei o quê. Às vezes tem umas coisas lá que são tão perfeitas que eu fico pensando, meu Deus, será que a vida dessa pessoa é perfeita desse jeito mesmo? Será que essa mãe, com esses meninos tudo, com essas roupas tudo limpinha, será que é assim mesmo? A vida da pessoa, será que ela dorme com essa felicidade toda?
quando ela põe a cabeça no travesseiro, será que ela faz tudo isso que ela está dizendo que faz, está exigindo que o outro faça? Então, esse mundo todo, assim, de maneira geral, tem muito mais ilusão do que verdade. Nas pessoas, nas coisas, nos eventos. Do que a vida mesmo real. Você falou do seu encantamento quando você encontrou a caixa com as fitas, né? Aí você falou de João Bosco e de Zé Cabaleiro. Quem são as pessoas assim que te influenciaram e continuam te influenciando no canto? Olha, eu fui muito a show de Alceu Valença, por exemplo, Zé Ramalho. Lá em Campina Grande tem um lugar chamado Parque do Povo, né? Então, quando era na época de São João, a prefeitura contratava esse estilo de artista. Então, eu vi shows de Marinês, eu vi shows de Chico César, eu vi um show encantador de Belchior, inesquecível na minha memória, Belchior. Então, são essas pessoas que eu ainda escuto hoje em dia. Toda essa galera, Fafá de Belém, hoje eu me olhei no espelho e senti saudade dele. O povo hoje em dia não sabe o que é isso, né? Mas é essa galera das antigas, assim, que me inspirou e ainda me inspiram. Aquele disco de Marisa Monte, Verde Anil, Cor de Rosa e Carvão, né? Pra mim é o disco mais lindo da carreira dela toda. Insuperável aquele disco. Marcou meu coração, assim, de forma muito bonita. Elba Ramalho, aquele disco Baioque dela. Ah, coisa linda demais. Geraldo Azevedo. Almi Sater. Eu não tenho nada com artista, assim, de ficar nervosa, nada. Mas eu acho que se eu encontrasse Almi Sater, era capaz de eu ter um piripaque. Porque... é uma coisa, assim, pra mim, que não tem explicação, a voz daquele homem. Além, assim, da postura, né, fantástica dele, né? Ele fez telenovela, virou um grande astro de telenovela e tudo. Eu admiro gente que não se afeta. E não se afetou. Eu admiro gente que não se afeta. Continuou morando no Pantanal, né? Parece que ele mora ali na Serra da Cantareira. Casado com a mesma mulher há muitos anos. E aí mantém a conexão dele com o sagrado, né? Com as coisas da vida. Pra mim, é gente que compreendeu a vida, que não adianta você ficar correndo atrás de muitas ilusões e de ter uma vida muito extraordinária, porque o extraordinário é a integridade de um pai de família se levantar todo dia, fazer seu sacrifício pelos seus filhos. Não tem nada mais extraordinário do que isso, né? E o povo fica atrás de Bitcoin, de não sei o quê, do primeiro milhão. Minha gente. Cada um com o seu cada qual. Flávia, e aí você... Como é que a sua chegada em Salvador, né? Bom, eu sei um pouco, assim, que você nunca pensou em vir morar em Salvador e teve que vir, né? Nunca tive vontade de conhecer o Pelourinho. Sinto muito lhe dizer, mas nunca tive essa vontade de conhecer o Pelourinho. Eu fico ótimo com isso. Aí eu vim porque meu irmão mais novo ficou tetraplégico. Nós ficamos esperando uma vaga no Hospital Sara para ele, né? Lá na Paraíba não tem. Ainda, eu espero que um dia tenha, porque é um hospital fantástico, de uma gente maravilhosa. Aí surgiu uma vaga para ele aqui e nós viemos para cá. Tinha possibilidade de ser Brasília ou Salvador. A vaga surgiu para cá. Ele morava com mais 2 irmãos meus. Nós viemos para cá para poder ele fazer o tratamento que ele precisava, cirurgia, tudo. Aí aqui fui ficando e ainda estou. Mas sinto que o meu destino ainda será ir morar em outros lugares mais na frente, quando meus filhos estiverem já maiores. Sinto que eu ainda vou andar por outros lugares deste vasto mundo de meu Deus. Mas e aí, de que maneira, por exemplo, essa cultura baiana, né, mexe com você, transforma alguma coisa, contribui também para a sua vida e para as suas canções, que você tem feito muitas músicas aqui já, né, nesse momento. Tem quantos anos você está aqui? Olha, eu acho que eu vim em 2007. Tempão aí, né? Sou horrível de conta. Já tem quase 20, né? Eu acho que é. Eu acho... a percussão da Bahia, por exemplo, eu acho que ela é a melhor do mundo. 16 anos, né? 16 anos. A percussão da Bahia, por exemplo, eu acho que ela é a melhor do mundo. Melhor do mundo. No meu disco passado, eu canto uma música com Márcia Short, né? Que eu coloquei um naipe percussivo inspirado na percussão do Olodum. Na música que eu acho que o nome é Sangue da Terra. É uma música bem bonita. Vão lá conhecer.
Então tem uma parte lá bem percussiva que foi inspirada na percussão de Salvador. Com Márcia Short, você cantou. Com Márcia Short. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Márcia. Então, assim, existe uma musicalidade aqui que realmente eu acho que é a melhor do mundo no sentido de ser mais visceral, assim, né? O brasileiro tem um jeito visceral, né? O músico brasileiro, ele é mais visceral do que o músico europeu, do que o músico americano, porque tem umas visceralidades por aí em algumas bandas que não é bem visceralidade, é droga que a pessoa usa no camarim, aí fica, né? Eu falo dessa visceralidade de alma mesmo, assim, sabe? Eu vejo muito isso na musicalidade da Bahia. E você, eu vejo como uma pessoa que canta com essa visceralidade, né? Já te falei assim algumas vezes, a imagem que eu tenho de você é uma pessoa andando no sertão, uma retirante, cantando para Deus, assim, para o céu. É como se fosse quase suplicando algumas coisas. Rapaz, faça uma imagem aí, deu na minha casa própria. Mas é uma imagem... Um carro mais novo. Faça uma imagem aí, deu entrando num carro mais novo, do pneu bem grande, assim, para passar na lama, sem melar meu vestido branco, porque toda vez que você me encontra, você diz que você tem essa imagem de mim. Mas é uma imagem de quem caminha sempre, porque nós estamos na terra para caminhar, entendeu? Estamos numa caminhada, né? É uma imagem de que mesmo com a sua casa própria, né, com piscina, com pista de pouso de avião e tudo, eu penso que você vai continuar nessa caminhada, nessa busca, né? Se Deus quiser. Mas eu me sinto assim uma caminhante da vida, aprendiz do meu próprio tempo, das fases, das coisas que eu vi mudar, né? A nossa geração viu muita coisa mudar muito rápido, né? Porque eu vim ter telefone, por exemplo, eu acho que com 20 anos de idade que eu vim ter telefone, né? A internet deu uma guinada, assim, em tanta coisa que até 20 anos a gente não conhecia. Aí as crianças de hoje já nascem sabendo da internet, né? Então, sinto que tem sido uma experiência de aprendizado estar neste mundo, nesta época desse boom de internet, por exemplo, esse boom desse podcast, né? Uma coisa que a gente não conhecia. Esse é o primeiro podcast, inclusive, que eu participo. Tô achando sério? Ótimo. Tinha muita vontade de falar no microfone bom, assim, que no maravilha! Podcast. Que privilégio nosso, né? É o primeiro podcast que eu tô participando. Pois é. Então, essa imagem que eu tenho de você, assim, essa pessoa caminhando, é também pela força do seu canto. Você tem uma voz que parece que está fazendo um aboio. Parece que quando você canta, é como o vaqueiro que canta ali para juntar, né, uma boiada, trazendo uma mensagem que faz a gente caminhar junto, né? Eu lembrei agora daquela de Jacinto. Só que eu esqueci a letra. O fazendeiro é quem... O fazendeiro é quem manda o vaqueiro a boiar o dia inteiro, tomando conta do gado, mas o vaqueiro, afamado do sertão, ele começa com esse aboio. É lindo isso, né? Eu vi muito aboio na minha infância. Eu morei numa casa que tinha um cara que tinha gado e ia levar o gado para ir beber água. Aí ele levava todo dia o gado para ir beber água, aquele monte de boi para ir beber água. Eu falava, meu Deus, o cara leva um monte de boi para ir beber água, aí volta com um monte de boi que bebeu água. Que maravilha. Às vezes eu fico pelejando para meu filho beber água. Meu filho, você precisa beber água. Tem que fazer uns aboios. Eu acho que eu vou começar a fazer uns aboios. Eu vou comprar aquele sino para ver se ele me obedece. A ver se obedece, né? E segue. Porque também no aboio tem uma coisa assim, é como se não precisasse de acompanhamento. Então eu vejo isso na sua voz. Não que não precise, você tem, né, gravações belíssimas, com grandes músicos acompanhando, mas se ela serve a capela, por exemplo. Mas para cantar a capela tem que ter voz, tem que ter uma voz que soe, né? Como a sua voz soa. Eu quero ouvir mais uma. Eu acho que quem está nos ouvindo está querendo também. Deve ter gente lá. Jackson, pede para ela cantar, pelo amor de Deus, também. Deixa eu ver aqui o que eu vou cantar agora. Aquela que você gosta. Triste que só. Silêncio. Hoje eu preciso tanto ouvir o céu. Já não é mais urgente assim falar. Meu coração precisa repousar.
onde a saudade se perdeu, daquela estrada empoeirada que doeu, feito uma flor que resistiu, assim sou eu, silêncio. Eu quero ouvir o que me diz a imensidão, quero saber se a minha alma tem razão quando acredita que estas coisas vão mudar. Silêncio, pra eu me lembrar de tanta coisa que eu já sonhei e encontrar todas as folhas que eu juntei por esta estrada que me traz até a mim. Silêncio. Que música é essa? Eu acho que essa é a música mais bonita que eu já ouvi nesses últimos 10, 15 ou 20 anos. Aí você fala assim, que é triste, né? Eu gosto dela, mas... mas eu não sei assim, dizer... essas coisas tudo, não. Eu acho... Você não acha tudo, não, né? É uma canção. Bethânia, que não é boba, que Bethânia encerra o show de 50 anos de carreira com essa música. Ela nem tocou lá no meio, que já seria fantástico, né? Ela encerra o discurso dela, assim, de 50 anos de carreira com essa música, né? Como foi para você ali? Assim, eu já ouvi algumas coisas, né? Mas estou perguntando até para... Foi muito bom, né? Porque... Você sonhava que um dia a Bethânia ia cantar? O que se vai falar de Maria Bethânia? O que se vai falar? É Maria Bethânia, né? É Maria Bethânia. Foi muito bom. Muito bom, porque tem coisas que acontecem no tempo de acontecer. Eu lembro que quando eu era muito nova lá na Paraíba, teve show de Maria Bethânia lá em João Pessoa e... o ingresso custava 120. O pensionato que eu morava custava R$100. Impossível de ir nesse show, né? Aí fiquei lá. Eu costumava frequentar um trailer que só tocava reggae, que ficava do lado do hospital. Até hoje eu não entendo. Né? Um trailer que só tocava reggae do lado de um hospital infantil. Aí fiquei lá no trailer, escutando reggae a noite toda, sabendo que estava rolando o show de Maria Bethânia no Teatro Paulo Pontes. Aí, 1000 anos depois, Maria Bethânia me liga para gravar uma canção minha. Aí ela me convidou, fui pro Rio de Janeiro ver o show dela lá, sentei de frente para ela e fiquei vendo ela cantar essa canção. Vendo assim, o tempo das coisas, né? Eu nunca imaginei na minha vida, na adolescência lá, que um dia aquela cantora que eu não pude ir pro show, tal, ia gravar uma canção minha, né? Coisas que a vida traz, coisas que o tempo nos proporciona. Por isso que é bom a gente ter uma confiança no tempo de cada coisa. Porque quando as coisas acontecem no tempo certo, elas têm uma força, têm uma naturalidade, têm um propósito. Se acontecer antes do tempo que você está maduro para receber determinadas coisas, pode ser até que você nem perceba a importância delas, que não tenha graça, entendeu? Então tem coisas na nossa vida que o bom mesmo é seguir em frente, plantando as nossas flores e deixar na mão de Deus, que é quem sabe o tempo de cada coisa. E é incrível assim, o poder que as suas músicas têm, e essa música assim, também especial, de falar de todo mundo, né? Porque quando eu ouço, mexe muito com a minha história, né? Me coloca no lugar de uma reflexão profunda da minha vida. Todo ser humano... Não tem esse ser humano que não sofra, Jackson. Não tem ninguém que não se agonie, não tem ninguém que tenha uma dor, que não tenha alguma cruz para carregar. Quem não tem, vamos avisar a pessoa que ela vai ter. Porque a vida é assim para todo mundo, entendeu? Acorda, fulano, né? Mas Acorda também a vida é benéfica e esplendorosa e radiante para todo mundo também. O sol nasce todos os dias, né? Sob as mansões, sob os presídios, sobre quem está debaixo da ponte. O sol nasce todo dia com a mesma disciplina, com a mesma humildade, com a mesma perseverança. Então, a vida tem dessas coisas. A vida tem de tudo. E a gente precisa saber olhar para tudo e confiar mais nessa vida que tem de tudo e tudo de bom para nos dar. E como é que tem sido, assim, pós-pandemia,
você viajando, seus shows e a sua percepção das coisas, assim, né? Sei lá, você trouxe aí essa reflexão que feliz de quem fez, né? De viver uma pandemia e tentar pensar na vida, na existência e tudo. Como é que você vê? Eu vejo que quem quer continuar dormindo não quer que ninguém acorde, quer continuar dormindo, entendeu? E vejo que quem quer se acordar, quem está em busca, quem tem sua busca, continua buscando cada vez mais, entendeu? É aquela coisa que tem na Bíblia. Estamos vivendo um tempo onde quem for sujo, suje-se mais. Quem for limpo, limpe-se mais. Então, assim, quem busca, busca. Quem ainda não busca, vai precisar ter de buscar um dia, porque é um destino que é superior a tudo que a gente traça, tudo que a gente quer. Existe algo no destino de todos nós que é superior, um caminho que um dia a gente vai precisar passar por ele, que é um caminho de limpeza. Mas já tem muita gente na face desta terra interessado nessa limpeza de sentimento, nesse lapidar de si mesmo. Então, para essas pessoas, elas estão continuando fazendo o que elas já fazem. Quem ainda não quer fazer, ainda não pode vir mais 10 pandemias, que se a pessoa não morrer, ela vai continuar dormindo o sono que ela está confortável nele. E tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Pense numa pessoa que eu não sou nem um pingo preocupada com as diretrizes da humanidade, com o aquecimento global, com o que vai acontecer. Eu não tô nem um pingo preocupada com a vida do povo, meu amigo, porque eu só tenho condição de se preocupar com a minha e alguma condição de se preocupar com a dos meus filhos. Porque o ser humano, ele tem que se responsabilizar por ele mesmo, entendeu? Eu não tenho que se responsabilizar por mim, você não teve que se responsabilizar por você. Fulaninho e ciclano que está fazendo tudo o que acha que deve e que é maior do que Deus, em algum momento vai ter que se responsabilizar. Já é uma demanda gigante, né? Exato. E o que é que muda em você com seus filhos, com a chegada dos filhos? Ah, muda muita coisa. Muda muito. Principalmente quando eu não tinha filho, que eu dizia que quando eu tiver filho, meu filho não vai fazer isso no supermercado, porque ele foi lá e fez. Entendeu? Então muda muita coisa, muda que você morde a sua língua, muda que você vê que a maternidade é um teto de vidro, muda tudo, muda toda a sua forma de ver a vida, entendeu? O filho chega assim para mostrar a gente que a gente não é essa paciência toda que a gente acha que a gente não tem essa educação toda que a gente está achando que tem. E a gente tem que ir atrás dessas coisas para poder ensinar. Senão o filho vai ser uma reprodução do que a gente era. Então, assim, filho bota a gente para se melhorar, né? Para a gente não estar passando vergonha, porque a gente não quer que eles passem também. Vergonha para não dizer sofrimento, né? Ou seja, educa tanto quanto, né, os pais podem educar ou até mais, né? Então, para mim, filho são bênçãos na minha vida que me trouxe mais coragem, mais equilíbrio, mais alegria, mais humanidade, mais calma para entender o outro, né? Para saber que na minha frente tem uma pessoa que também está construindo a sua própria história. Eu preciso saber ouvir, eu preciso saber ajudar nas dificuldades dele. Porque filho não é perfeito, né? Filho, eles precisam saber que eu também não sou perfeita. Então, assim, é uma riqueza muito grande, filho. A maior riqueza da minha vida de desenvolvimento espiritual, de compreensão, eu acho que tem sido os meus filhos mesmo. Eu posso ser que eu nem seja essa riqueza toda para eles, né? Porque vão crescer, vão criar asas, vão ter os seus próprios filhos. Aí talvez, como hoje eu penso no meu pai, penso na minha mãe, talvez eles vão pensar na gente. Mas está tudo no lugar que tem que estar. A gente não tem que ficar cobrando essas coisas de filho, né? A gente tem que dar aos filhos esse suporte que eles precisam, porque se a gente cobra, eu acho que já não é incondicional, é esperando alguma coisa em troca ali que não pode não ser bom nem para você, nem para eles. Eu acho que a missão é essa, dar o nosso amor, buscar melhorar esse nosso amor, porque às vezes a gente acha que o nosso amor tá bom e às vezes é um amor que também deixa marca neles lá na frente, né? Então, o filho traz toda essa riqueza. Para mim, pelo menos, eu sou um ser humano muito melhor depois dos meus filhos. E não tem manual, né? Não tem manual. Cada um é de um jeito específico. Né? E a idade passa e vem com perguntas específicas. E um dia que você passa longe, ele já está com outra palavra no vocabulário que você não viu, com outra pergunta. Interessante. Falou em outra pergunta? Outra. Veja aí desse caneco.
Filho põe... Filho faz cada questão que, às vezes, para responder, a gente leva uma Como vida... sobreviveu durante a pandemia? Já foi, né? Essa daqui você já tinha me perguntado. A música é seu remédio? Eu tenho vários remédios, né? Eu tenho um remédio superior a todos, que é a minha ligação com Deus. As minhas orações, eu busco me ligar com Deus, com a força criadora de todas as coisas, a força que possibilita a gente conhecer, a força do amor, das coisas que são construtivas, a nossa própria força, né? E a música, com certeza, vem dessa força que me é superior. A música vem dessa força. Então, é o meu remédio, sim. Nas horas de sofrimento, eu recorro à música. Eu procuro, com todo o meu sentimento, qual é a melhor palavra para consolar alguém que talvez esteja sentindo isso que eu estou sentindo. É um momento que eu penso em mim, que eu penso no meu semelhante. Eu não faço música só para mim. Eu sempre penso no melhor jeito de dizer a quem me ouve que aquilo ali que a pessoa está sentindo vai passar e que ela pode sim ser vitoriosa e superar, seguir em frente. Como se fosse uma missão também, né? Assim, então é um remédio para mim, sim. por isso que eu vejo você, essa pessoa retirante, entendeu? Situações onde foi a música que me tirou da situação. Eu compus, fiquei bem daquela situação e não tenho apego. Eu sinto quando a música passa por mim, ela vai para um caminho que é dela. Eu não sou apegada com as minhas canções, fico lá contando quantas canções eu tenho, ou eu escrevo para ter muitas canções. Eu sinto que é algo que eu sei que vem para mim, passa por mim. Eu sou apenas um canal para cumprir essa missão, entendeu? A capacidade mesmo é do Criador de todas as coisas. O artista, ele é capaz de acessar a inteligência, de perceber, de traduzir. Mas se ele ficar achando que é a criação dele, nossa, como eu crio coisas lindas, ele entra na jaca. Ele enfia o pé na jaca, entendeu? Então eu tenho essa consciência de que eu sou um instrumento. Aquela música, acho que é Poder da Criação, né? Que fala... Do poder da criação, sou continuação e cumpro o meu dever aos que vivem a chorar. Eu vivo pra cantar e canto pra dizer. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou me ajoelhando aos pés de Deus. É lindo demais. É lindo demais, né? É muito bonito. Mas aí, tem momentos que você sente que aquilo que você está vivendo vai chegar a uma expressão através da música? Tem momentos que eu sinto a canção me rodeando, rapaz. Algo me chamando para me aquietar, pegar o violão. Aí acontece de vir uma canção. Tem momentos. Por razões diversas. Por razões diversas. Mas geralmente é mais por alguma angústia, alguma tristeza? Às vezes é mais coisa minha mesmo, Às vezes é mais coisa minha. Então, assim, é mais ou menos como eu vejo, assim, Deus te deu esse instrumento, essa ferramenta que é da sua expressão mesmo. Se você tem que colocar na música para sublimar, né, para superar você mesma, né? Acho que é isso. Mas que serve para nós. Quer dizer, bom, né? Me lembra o poeta fingidor de Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mas ele tá falando dele, eu não finjo nada, não. Não, mas se ele chega a fingir que é dor, a dor que ele sente de verdade. E os que leem o que ele escreve, ou seja, nós, né, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele tem, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de cordas que se chama coração. Quer dizer, é um fingidor, né, assim... Eu sei que é uma trabalheira, né? Ter essa sensibilidade é uma trabalheira. Dói, né? Ser artista é uma trabalheira, rapaz. Não é esse mar de rosas que muita gente pensa, né? Não. Você tem que lidar com coisas suas, assim, de maneira mais latente, sabe? E acho que até de maneira mais demorada. Mas, de toda forma, é o que nos acorda cada vez mais para... E você viveria sem... Você se vê sem a música, assim, sem ser cantora? Deus me livre de não cantar. Deus me defenda. Quero cantar até o dia que Deus permitir eu estar aqui nesta terra. Eu quero cantar. Mas se tivesse que ter uma segunda coisa, assim, o que seria?
Além da música. Uma segunda coisa. Nada que eu não sei fazer outra coisa, não me formei em nada, tenho preguiça de estudar. Vai ter que ser cantar. Vai ter que ser... E aí a gente que fica feliz, né? Que você vai cantar sempre, né? Veja o que tem mais aí pra você. Cantar, né? Na xícara, tu falou? Ah, tá. Então Mas eu gostei que você foi no violão, né? Eu fiquei na minha. Qual gênero musical você mais gosta? Eu gosto de muitos gêneros musicais, não tem um assim preferido, não. Agora, eu sei os que eu não gosto, eu sei mais. Por exemplo, você não vai gostar disso que eu vou dizer. Detesto bossa nova. Não quero conversa com bossa nova. Não gosto de bossa nova. Aquele negócio devagarzinho. Não gosto. Entendeu? E tem um detalhe na bossa nova. Admiro os precursores, foi muito importante para o Brasil, influenciou muita gente, tal. Mas eu não gosto. E um detalhe assim da bossa nova que tem o João Gilberto, que vai ali e canta. Aí tem um monte de gente que vai para barzinho para... João Gilberto. Aí eu acho que faz a gente não gostar. Tom Jobim, né? Mas tipo, você viu só que amor, nunca vi coisa... Não me emociono, não me abala as emoções. Eu prefiro um Avorrai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina me criei. Entendeu? Mas não é preconceito. Não, eu concordo, gente. Né? Porque tem gente que acha que você é brasileiro, você tem a obrigação de gostar de tudo quanto é estilo, senão você tá sendo preconceituoso, entendeu? Então, assim, eu gosto de música brasileira, escuto muita música brasileira, muita música instrumental. Já escutei muito rock, mas nunca gostei de heavy metal, por exemplo. Tem uma vibração assim que não me faz bem. E funk, eu também não curto funk, aquele negócio de uma nota só. Não... Eu fico esperando mais coisa e não vem mais coisa, aí não me satisfaz. Então eu gosto de música brasileira, de instrumental, new age. Não aquelas new age bem devagarinho, para ficar meditando. Não tenho paciência. Eu gosto de uma new age que tem um... Iani, né? Aquele galego do piano, que toca com aqueles 2 celos e tal. Umas instrumentais mais movimentadas, assim. Mas escuto muita música brasileira. Muito pop rock brasileiro. Sou fã do Skank, dos Titãs. Muita coisa brasileira. E que é muito diversa, né? A música brasileira vai para muitas tantos cantoras caminhos, brasileiras, né? Eu escuto demais. Gilberto Gil. Gilberto Gil é sem palavras para Gilberto Gil. Então, basicamente, o meu estilo é música brasileira. Só tirando bossa nova e funk, que eu não curto, e heavy metal. As outras coisas eu escuto. Forró, escuto muito forró. Você ia tocar o que agora, quando você pegou? Eu ia tocar Canção de Esperança. Ó esperança, és para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa pra morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos. Na minha voz eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais nos deixará. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar. E nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Coisa linda, né? Você canta para você fala aí de
uma canção de ninar, né? Você cantou assim para ele sempre? Aquela mãe para botar para dormir? Nem tanto quanto deveria, ou poderia, ou o povo esperaria que eu respondesse, entendeu? Porque, primeiro que eu não sei musiquinha de... As canções que eu cantei foram canções de MPB mesmo, tanto é que eles cantam bastante coisa. E meus filhos, eu não sei se é porque eu não cantava, mas eles nunca gostaram de musiquinha. Ah, Barata disse que tem, se eu começasse a fazer... Eles nunca gostaram dessas músicas, entendeu? Se eu começar com essas coisas, eles vão estranhar, assim. Então, das poucas vezes que eu cantei, foram canções mesmo, assim. E todos eles cantam? Eles cantam. Tem dois que são mais afinados, o outro está se afinando, mas eles cantam. E Tudo de maneira muito natural. Eu não fico, meus filhos, vamos aqui agora sentar pra gente cantar. Eu escuto música o dia inteiro, então eles entram nessa mesma vibe. Escutam, aprendem, cantam várias canções de Geraldo Azevedo, de Almir Sater, das coisas que eu escuto. Eu vejo que é a melhor forma de colocar a criança para gostar de boa música é você escutar em casa, de maneira natural. Aí eles pedem para colocar no rádio, mãe, coloca o trenzinho do Caipira, tal. E aí se diz que a criança aprende muito mais o que os pais fazem, né? Do que falam com toda certeza. E mandam, né? Então... O que fica para a criança mesmo é o exemplo que a pessoa dá. De tudo na vida que ela fizer, você pode falar o que for, ela olha se você faz aquilo que você está falando. Se você não fizer o que você está falando, ela vai ficar com o que você faz, né? Aí a Sucena agora vai fazer 11 anos, já está tendo umas influências de umas amigas da escola, já está começando a escutar umas coisas meio diferentes e tal, mas também faz parte. É inevitável, né? Muito saudável. Até para ela saber os gostos dela, né? Eu acho muito importante ela saber o que ela gosta. Tem o que aprendeu comigo, que ela pode achar bom, mas ela precisa descobrir quem é ela, saber o que ela gosta, para ela ser uma pessoa capaz de decidir a própria vida, sem ter a aprovação da mãe. Será que minha mãe vai aprovar isso? Eu faço porque minha mãe faz, né? Eu sempre tenho esse cuidado, assim, de deixar claro para todo mundo lá em casa que cada um é um indivíduo responsável por si, não precisa ficar copiando ninguém, nem mesmo a mim, entendeu? Por mais tiete que eles sejam. Nesse sentido, né? Porque tem outras coisas certas que eu faço que é para copiar mesmo. Se não copiar, tá na desobediência. Mas nesse sentido, assim, de alguns gostos, eu deixo bem claro que a pessoa que é saudável a autonomia para saber quem se é. Não, e por mais que admirem, né? Que são seus admiradores, assim, de carteirinha, né? São os primeira plateia, né? É. E é interessante quando eles cantam suas músicas, né? Pirralhinho pequenininho. Cantando essas músicas com essa profundidade toda. O que é que você achou da nossa amiga lá no Ministério da Cultura, Margareth Menezes? Não falei mais com ela desde que ela foi... Você não falou com ela mais? Ela não tem nem tempo, mais, né? Não tem mais nem tempo. Eu desejo que ela consiga fazer várias coisas boas que eu sei que ela quer fazer. Ela é uma pessoa que pensa muito na comunidade musical, de maneira geral. Não só aqui da Bahia, mas a nível de Brasil. Eu desejo que ela tenha êxito, que ela consiga fazer coisas boas pela nossa cultura, pela nossa música, pelo cinema, por tudo que for contribuir para a nossa cultura continuar inspirando as pessoas, né? Porque a arte é um caminho muito poderoso de boas transformações. Basta a gente querer. E está cercada de um monte de gente bacana, né? Tem umas pessoas assim... Fortaleza, daqui da Bahia tem algumas pessoas. Eu não sei quem são, porque às vezes eu não me entero muito assim da parte técnica, né? Mas ela, como pessoa, eu conheço e sei que é uma pessoa de muito boas intenções, culturais, sobretudo. Pena também, assim, tem um lado bom. Pena que ela trabalha de segunda a sexta, só pode ser cantora mesmo, né? Assim, fazendo show sábado e domingo, mas... É uma experiência, né? É uma experiência também que ela vai ter adquirido esses anos, né? Importante também para ela, né? Toda a experiência de todo tipo de gerenciamento técnico, de alguma coisa ligada ao que a pessoa faz, é bem-vinda. E você, Flávia, o que é que está programando assim de shows? Eu vou começar a viajar agora a partir de junho, né? Já tenho Cuiabá, Alto Paraíso, fazer show aqui em Salvador, os fãs aqui de Salvador que estavam esperando. Então... é isso, estão me seguindo aí, fechando agendas para viajar a partir de junho.
continuar vivendo a vida. Vou fazer um disco novo. Esse show agora que eu começo a viajar é o show que se chama Te Desejo Vida, que eu fiz um compilado das minhas canções mais conhecidas. Enquanto eu estou em estúdio com um disco de canções novas, eu resolvi fazer um show com as canções que eu vou pro show e o povo fica pedindo, canta aquela. Aí eu vou pro show, levo um repertório, mas o povo fica, canta aquela outra. Aí eu fiz um repertório com aquela outra e vou fazer esse show para as pessoas. Então tem um disco inteiro de música nova? Tem. Já feitas ou Não, algumas por fazer? Elas já, assim, tem algumas que já estão feitas, né? Mas como eu tô sempre escrevendo, pode ser que as que já tem hoje fiquem velhas e quando for na época de gravar, eu escolho as que estarão mais recentes. Tem alguma que eu não conheça? Pra você tocar? Tem, mas eu não tô lembrada dela aqui para cantar para ti, porque de uns anos para cá minha memória não é mais a mesma. Antigamente eu fazia 5 músicas e eu cantava todas 5 aqui para você, mas hoje eu preciso ler. Você, lendo no papel, lendo no naquele papel, caderninho que você anota milhões de músicas ali, né? E se eu pedir Desatador de Nó? Desatador de Nó, né? Esse violão tá desafinado por causa do ar-condicionado, mas se eu for ficar aqui afinando vai demorar demais. Eu vim pra quem perdeu as estribeiras, pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança que restou. E vim pra quem me chamou de nó, eu sou desatador. Eu sou menino, sou lembrança de criança no peão que já rodou. Desato o nó de vento e pro nó do teu pensamento eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. Eu vim pra quem me chamou de nó, eu sou desatador. Linda, né? Eu gosto, assim. Ela é bem antiga, então tem umas coisas nela que se fosse você hoje... faria diferente? Faria completamente diferente. E aí você não muda, deixa lá, né? Foi aquele momento, né? Foi aquele momento, deixa lá, né? Eu lembro de Mariane de Castro, no show Por Uma Folha. Ó, Yolanda mandou uma mensagem aqui agora. Pede pra ela cantar Por Uma Folha. Ah, Por Uma Folha. Por Uma Folha, o show, né? Seu, belíssimo. E que eu tive a honra de dirigir, né? 2 shows seus já eu dirigi, assim, pra mim é uma alegria muito Minha música grande. tem história lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá? Você tem feito, de vez em quando você faz por aí, né? De vez em quando eu faço, Então, aí eu dirigi Por Uma Folha e minha música tem história. 2 shows seus. Pra mim, assim, uma honra, um presente, né, assim, dirigir o show seu. Feliz na sua companhia, de direção. 2 shows, né? E aí eu lembro que na Casa do Comércio, teatro lotado, participação de Mariene. E Mariene quis, antes dela ser chamada para cantar, ela quis estar assistindo ali para ver o que é. E um show lindo, assim, né? O povo amando o show. Aí, quando ela sentiu que estava perto da hora dela entrar, ela sabia pela ordem das músicas, aí ela vinha e eu estava ali com o Luciano na iluminação ali perto. Aí ela passa e Andrezão estava do meu lado, Andrezão Simões, maravilhado com o seu show. Aí a gente conversou rapidinho ali, né? Ela ia para lá e falou assim, que maravilha, que show. Aí você começou a cantar Desatador de Nó. Quando ela ouviu um trechinho da letra, ela parou. Aí perguntou assim, ela falou que ela é o quê? Aí eu falei, Desatador de Nó. Ela falou, eu quero gravar essa música. Ela pirou, essa música é poderosíssima, né? Muito linda. A foto ali, ó, as duas cantando Por Uma Folha, cenário, né, de Duarte Júnior, figurinos de Duarte Júnior. E esses músicos de lá, da Paraíba, não, Flávia? Lá de Fortaleza. Fortaleza, né? Dudu Nonato, que está na Alemanha hoje, foi para a Alemanha fazer uma turnê com essa sanfona dele, e Mimi Rocha. Foi muito legal aquele dia, aquele show, aquela época. Nossa, esse show está disponível no YouTube, né? Inteirinho, né? Tá. Foi filmado por seu irmão, Felipe, com a equipe, né? Felipe, que é cineasta. Também só tem artista na família, né?
Não, Levi, um escritor tem maravilhoso e outras pessoas psicólogo. também que faz outras coisas Felipe, um menos cineasta dificultosas. fantástico. E tem uns que, né, tem profissões menos dificultosas. Eu tenho um irmão que é jornalista, né? Tem outro que é da área jurídica, por exemplo. Jornalismo já... Tem uma irmã que é professora de português para americanos, ela mora fora. Esse show... Eu incentivo meus filhos a estudarem, assim, a ver uma profissão. Não ver uma profissão nesse momento, mas, assim, eu converso com eles no sentido de que é importante estudar num país como o nosso, que olha para a cultura de maneira que não é ainda a maneira ideal. Importante estudar, ter uma profissão. Quer ser artista num país como o nosso? Vai ser mais fácil se você tiver uma profissão que te sustente para você poder fazer as coisas com mais calma, com mais base, sabe? Com mais apoio, né? Porque ser artista de um estilo de música, assim, como o meu, por exemplo, de cara aos trancos e barrancos, foi muito tranco, foi muito barranco. Então, eu digo aos meus filhos, assim, para estudarem, terem um sustento, e se algum quiser ser artista ou enveredar por esse lado, ter um apoio, uma base, né? Não que só a pessoa dizer que artista não é uma coisa que você diz que vai ser, né? Você tem que nascer, você tem que realmente nascer para ser, né? exatamente. É. Mas eu compreendo, assim, e é triste saber que isso é uma realidade, né? Que não basta ser artista e ser talentoso para poder sobreviver num país como o Brasil, né? Tem alguns países, eu acho que não são muitos, mas tem alguns países na Europa que o governo apoia mais a arte, Com que as certeza. empresas sabem a importância que tem colocar o nome e a marca dela, né, apoiando um artista, e esse artista vai levar essa empresa por aí de uma forma, né, bacana e tudo mais. Quer dizer, não só isso, né, não levar, não, mas é dar suporte para que essa arte chegue para as pessoas, né? Para você fazer um show, você paga banda, paga teatro, paga músicos. Exatamente. E tanta coisa mais, né, que envolve, né? Tanta coisa que as pessoas não têm nem Mas ideia, é preciso saber a importância que é, né, essa expressão Isso tudo artística. começa na pra todo educação, mundo. né? Na educação de um povo, né? Desde cedo. Eu não considero ainda o nosso país com um olhar para a educação que precisa ter, sabe? Principalmente a educação da primeira infância. Mas tenho esperança, não perco minhas esperanças das coisas melhorarem. Então, você está falando isso, eu participei agora, há pouco tempo, do 20º Fórum Estadual da Undime, Educação Pública, né? E tinham mais de 900 professores de toda a Bahia. E me chamou muita atenção, fiquei muito feliz com a profundidade das conversas, das palestras e tudo. Agora, daí a isso virar uma prática, né, apoiada por governo, era uma coisa do governo do estado da Bahia, mas eu penso que é uma rede de prefeituras né, e muitas instituições que precisam toda uma enxergar, cadeia que se interliga, que exatamente, precisa ter o mesmo propósito. Né? Se colocar em prática o que foi conversado ali no 20º Fórum da Undime, muda, transforma muito, né, a sociedade. Né? É o que está precisando mesmo. Né? Ficaria aqui até o galo cantar, aparecer uma estrelinha lá naquela brechinha da telha ali de cima. São quantas horas esse programa? Não tem limite de hora, não. Assim, Aí ele vai para uma edição depois, né? Não tem edição, não, Flávio. Aqui ele não corta nada aqui. Não corta nada aqui, mesmo? não. Tudo é assim mesmo, não tem. Tá bom, tá ótimo. Então, o tempo aqui é que você quiser. Se você quiser cantar 2, 3, se quiser fazer um show, começar agora o show, a gente fica aqui só curtindo. Não, eu tenho outros compromissos. Você tem outros compromissos, né? Primeiro, o compromisso de acertar sair desse estacionamento, né, meu amigo? Porque foram voltas e voltas. Algumas pessoas que vêm aqui precisa ter um funcionário para descer e levar a pessoa lá. Quase que eu entrava em pânico, porque eu sou meio traumatizada com o negócio de estacionamento, que eu uma vez perdi meu carro no Salvador Shopping, né? Aí, perdeu como? Não sei onde é que eu botei. Aí cheguei no estacionamento, aquela multidão de carro, e eu não sabia onde é que eu tinha colocado o meu. Aí eu comecei a chorar. Ah, meu Deus. Mulher chora com tudo, eu comecei a chorar. Aí o cara todo vestido com um paletózinho, não fica assim não, que isso aqui acontece com várias mulheres todo dia. Eu digo, todo dia? Todo dia vocês acham? Aí eu fui ficando calma, né? Pois o cara não conseguiu achar. Não conseguiu? Ele conseguiu Aí ele achar. conseguiu achar. Eu fiquei admirado. Como é
que esse cara conseguiu achar meu carro? Eu não sei onde eu botei, em que andar era. Ele foi me perguntando coisas, perto de quê. Aí hoje, quando eu vou pro shopping, meus filhos já sabem. Eu já saio com a câmera ligada, filmando Então, a estaca que eu estacionei, a loja que eu saí. eu faço foto às vezes, porque eu também tenho medo Aí de hoje perder. aqui, cara, foi tanta volta para estacionar. São vários andares foi de me dando estacionamento, uma né? fobia, assim. Eu até falei pro seu produtor, eu quero sair daqui. Eu entrei, mas agora eu quero sair. Não tô gostando dessa configuração. Aí saí, fui lá na rua, coloquei o GPS de novo. Aí aquele outro rapaz, o Pitoco, é? Pitoco, Pronto, aí ele foi lá me acudir, bem gentil ele. figura Pitoco. Figura. Mas fique tranquilo, que todos que chegaram aqui conseguiram sair, entendeu? Não, ele disse que ele vai me falou levar isso. de volta para eu acertar isso aí. Que maravilha. E Yolanda quer que você cante por uma folha. Eu acho que ela e metade da torcida do Bahia ali. Certo, beleza. Já tá terminando? Não, a gente fica aqui. Se você precisar sair para alguma coisa, aí a gente vai ter que terminar, não tem jeito. Vou precisar. Então. Por uma folha. Ai, gente, deixa eu pelo menos dar uma afinada nesse... Não tá essas coisas tudo, mas... Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre 1000 florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Eu vou seguindo em frente em meio à multidão e já não paro em qualquer lugar. Já não me arrisco pela contramão, e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz quem diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre 1000 florestas que eu guardei. Alguma coisa entre o céu e a terra me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera a cavalgar. Ainda assim poderá ser de sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que resiste um coração. Só o tempo sabe o que resiste um coração. Maravilha. Sim, se você quiser fazer alguma consideração... Eu quero lhe coisa que eu não agradecer falei. aqui por esse meu primeiro podcast que eu estou participando, falando nesse microfone bom aqui que eu tinha a maior vontade. Alô, som. E estou feliz porque você é um amigo querido, que eu lhe quero bem, sua mulher também, quero muito bem a vocês. Minhas lembranças com vocês são de trabalhos feitos com muita alegria, com amor, sou muito bem tratada por ela, né? Ela me trata como uma filha, me enche de mimos, compra meus caquis. Aí quando é perto do show, ela fala, Flávia agora está blindada, ninguém entra aqui. Eu me sinto assim uma cantora quando a Yolanda está na produção. Tem um cuidado Então, assim tô muito especial, feliz, né? agradecida, fazia tempo que a gente não se via. E é isso, muito obrigada pelo convite, te desejo tudo de bom, meu amigo, na sua vida, saúde para você e sua família, viu? Ô Flávio, eu que sou grato. Sempre que certo? puder, conte comigo. Sim, a gente vai chamar você para vir aqui mais vezes. Já tem um tempo que a gente quer, e graças a Deus, né? Tudo tem sua hora. Beleza. E muito grato e sucesso para você, que você continue com essa cabeça,
fantástica, que faz a gente sair daquele lugar comum ali de conforto para poder pensar melhor também na vida. Tá certo. Obrigado. Beijo para meus pais. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.